Por que será que tanta gente trava nos primeiros 100 mil reais investidos? Mais importante, o que muda quando você finalmente chega nessa linha de chegada? Essa é a pergunta que separa muitos curiosos dos investidores, porque se tem um número que realmente muda o jogo, não é o famoso primeiro milhão. É claro que o primeiro milhão é aquela meta simbólica, bonita, cheia de zero, que dá orgulho só de falar que você já se tornou um investidor qualificado. Mas, realmente, o que divide as águas mesmo, o ponto onde a marcha acontece é os primeiros 100 mil reais. Só que aí vem o problema, né? Chegar nesse valor é a parte mais difícil da caminhada. A maioria das pessoas desiste antes mesmo de cruzar essa linha. E eu vou te mostrar por quê e também como você pode acelerar esse processo. Vamos falar a verdade. No começo parece que nada anda, você faz seu esforço, corta os gastos, né? Deixa de pedir aquele delivery muitas vezes, pega ônibus em vez de Uber, faz de tudo para sobrar, sei lá, 200, 300, 400, 500 reais no mês e quando olha a sua conta de investimento, parece que ela não sai do lugar. E existe um motivo muito simples para isso, porque o começo dessa jornada realmente ela tem que ser difícil, os aportes são baixos, você ainda não tem o patrimônio e os juros compostos demoram a engrenar, aquela bola de neve que no começo ela é pequena, não anda, e um pouquinho, você chega lá e aí você vê andar. E é tipo empurrar realmente um carro quebrado sozinho ali, né? Então nos primeiros metros ali parece que a sua força ali é impossível. Mas depois que ele pega o embalo fica muito mais leve. Eu já passei por isso quando eu comecei a investir lá, quando eu tinha os meus 16 anos. E eu comecei a investir publicamente para vocês verem como é que eu consigo acelerar esse processo publicamente para vocês. E quando eu comecei a investir esse meu dinheiro, o salário era baixo, os aportes eram baixos também, sobrava muito pouco, fazia aportes pequenos, enfim. Então às vezes esses 100, 200 reais no mês aí parece que não servem para nada. E é nessa hora que a disciplina realmente fala mais alto, porque o resultado que a gente quer alcançar para tentar atingir essa meta financeira parece que ele não aparece, que o que sustenta ali é a visão de longo prazo. E aqui vai um dado que mostra o tamanho da pedreira. Se você investir 300 reais por mês a uma taxa de 10% anualmente, vai levar 14 anos e 7 meses para você chegar nos seus primeiros 100 mil reais. Só que se você dobra para 500 reais por mês, já cai para 10 anos. Agora, se você conseguir aportar 1.000 reais por mês, são 6 anos. Você percebe que acontece ali, no começo o aporte é muito mais importante do que realmente a rentabilidade. Não adianta você ficar só obcecado em achar que o melhor fundo, em tentar achar o melhor fundo, a melhor ação, o melhor cripto, se você está aportando pouco. É como querer colocar uma vela turbo ali num carrinho de rolimã. O que realmente move esse negócio ali é o dinheiro que você coloca todo mês. Agora deixa eu te mostrar algumas imagens para deixar isso mais claro na sua cabeça. Primeira, montanha-russa, que é a parte mais chata, é a subida. O carrinho vai devagar, faz barulho, parece que nunca vai chegar lá, e aí você suando, empurrando, se sacrificando. Mas quando atinge o topo, a gravidade faz todo o restante. A descida é muito mais rápida, mais automática, mais divertida, você tá vendo, você pegou a graça do negócio. Investir exatamente igual, começo é lento, mas depois acelera sozinho. Agora vem o mais importante, quando você chega nos primeiros 100 mil reais, você já percorreu quase 40% do caminho até o milhão, em termos de tempo. Isso parece loucura, mas eu vou te explicar agora. Para você sair do zero e chegar no 100k, você demora mais de uma década em muitos casos. Mas depois disso, cada etapa fica mais curta. Para ir do 100 para os 200, leva metade do tempo. E quando você está ali nos 900 mil reais, para você chegar em 1 milhão, basta um ano. E isso acontece porque a partir desse marco, os juros compostos eles começam a trabalhar de verdade. Eles deixam de ser coadjuvantes e passam a realmente ser protagonistas. O patrimônio, o seu dinheiro que já está investido, ele começa a gerar mais dinheiro do que você mesmo consegue aportar. E aí tudo fica mais fácil. Quer um exemplo? Se você tem 100 mil reais investidos a 10% ao ano, já são 10 mil de rendimento. Isso é como se você tivesse um aporte extra de quase 833 reais por mês sem você fazer nada. É como contratar um funcionário ali invisível que trabalha todo dia só para você, sem reclamar, sem pedir aumento e sem faltar. Você já chegou nos seus primeiros 100 mil reais? Quanto tempo levou? Foi sofrido? Conta aqui nos comentários, porque a história pode motivar alguém que ainda tá ralando ali para juntar os seus primeiros 10 mil reais. Agora, como é que eu acelero esse processo até os 100k? A boa notícia é que existe sim algumas maneiras. Não mágicos, não fáceis, mas factíveis. Eles são em 3 frentes: aportes, renda e rentabilidade. Então, primeiro,
Aumentar os aportes. Aqui literalmente não tem segredo, né? Você tem que cortar alguns gastos supérfluos, aquele delivery, aquele Uber Eats, não sei o que, parece inocente, mas somando ali no mês vira R$400. O plano celular que você não usa, metade dos benefícios, as assinaturas esquecidas, então você tem que fazer uma limpa nisso tudo, mas os grandes vilões são coisas ali que são quase indispensáveis, que são a moradia e o transporte. E o que eu quero dizer com isso? Você não precisa morar no melhor bairro de cara, nem trocar de carro todo ano. O erro mais comum é subir o padrão de vida antes da hora. Então você aumenta a renda, mas gasta tudo em status. Aí nunca sobra nada para investir. 2. Aumentar a renda. Chega uma hora em que cortar o gasto não resolve mais. Você precisa realmente ganhar mais. Pode ser uma freela ali, um negócio digital, vender algo no seu tempo livre, pedir um aumento, mudar de emprego, reinvestir o 13º que antes você só gastava. E aqui eu vou dar uma regrinha, não vamos falar uma regra, mas um norte para você. 100% da sua renda que você ganhar extra, nesses exemplos que eu dei, vai para os investimentos. Então se você começar a gastar essa grana, você nunca vai realmente sentir a diferença ali naquela bola de neve. 3. Melhorar a rentabilidade. Se você ainda está na poupança, sinto muito, você está deixando o dinheiro na mesa. É preciso realmente buscar ativos que rendam acima da inflação e ali a gente sempre usa como principal referência ali o CDI, né, que rende sempre 0,10 a menos que a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Por exemplo, Tesouro Selic, um CDB ali de 100, 102% do CDI, talvez um ETF de ação, uma ação, enfim. Então se você tiver mais apetite, tiver mais estudado para tal, pode até colocar uma parte em criptomoeda, mas sempre entendendo o risco que você está colocando seu dinheiro. Agora olha o impacto disso. Com 7% ao ano você demora 44 anos para chegar no seu primeiro milhão. Com 10% ao ano cai para 34%. Com 15% ao ano são apenas 26 anos. Então essa é uma diferença realmente brutal e factível. A rentabilidade é como um vento a favor. Mas lembra, no começo o que manda mesmo são realmente os aportes. E para facilitar, eu vou deixar aqui uma lista de passos que você pode aplicar hoje mesmo. Vamos lá. Vamos quitar as dívidas de cara antes realmente de investir. Você realmente precisa definir uma meta-lista de curto, médio e longo prazo. Então, curto prazo de 6 meses a 1 ano, de médio prazo de 1 ano a 3 anos e de longo prazo de 3 anos para cima. Então, só mais uma vez, né? Quanto por mês e quanto mais tempo você conseguir fazer esses aportes que caibam dentro do seu orçamento da sua vida, que você não passa fome, por exemplo, melhor. Vamos automatizar esse seu salário, esse 13º ou essa mesada que você ganha. Caiu na conta? Já manda para o investimento, não gasta tudo e só tenta investir o que sobrou, isso é muito importante. Então tenta pensar como investidor, não só como poupador. Outro ponto, diversificação, aquela velha frase, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Tem que ter uma estratégia de investimento. Um fator muito importante comportamental, que eu sei que é difícil ter, é tenha paciência. Essa é a parte que falta para mais de 90% das pessoas. Quer uma comparação que vai te fazer pensar? Vai te fazer refletir a cachola? Economizar R$500 por mês é muito mais poderoso do que esperar 10 anos para ver o que R$500 investidos rendem. Disciplina bate sorte, constância vence preguiça, escuta o que eu tô falando. Cada real que você investe hoje, ele vai encurtar os anos do seu trabalho lá na frente. É como comprar tempo na vida e tempo, meu amigo, é o único recurso que a gente nunca recupera. Então só vamos recapitular. O mais difícil é juntar os seus primeiros R$100 mil. Depois disso, a bola de neve, ela realmente ganha vida própria. Se você cruzar essa barreira, já está muito mais perto do milhão do que você imagina. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amiguinho que ainda está travado na poupança e vamos fazer esse seu investimento, esse seu patrimônio crescer de uma maneira inteligente. Até o próximo vídeo.